que nós podemos aprender nessa passagem bíblica, que é o capítulo final do livro de Jó? Irmão, eu aprendo que a palavra de Deus, ela é o testemunho das obras de Deus. Vamos lá, um exemplo. Eu estou passando por várias dificuldades. Perdi o emprego. O Jó perdeu. Eu perdi um filho. O Jó perdeu 10 no mesmo dia. Eu perdi os bens. Né? A chuva levou, veio o redemoinho, carregou tudo. Já perdeu tudo. Perdi minha saúde. Perdeu a saúde, está debilitado, já perdeu a saúde. Irmão, eu acho muito tremendo, cara, esse testemunho que Deus dá para nós da vida de um homem. E o que é mais interessante, Marcelo, que ele era justo. Continua, né? Olha a diferença de nós, irmão. Nós somos pecador, cara. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos passando porque é merecimento dos nossos atos. O senhor que é conhecedor da palavra mesmo, pastor? E nem Jó, acho que foi o único, né, pastor? O que você acha? E nem ele, assim, da fé dele. Ou que o senhor vê também daquele que também foi governador lá, como chama ele? Foi governador do Egito, José. Só que assim, isso, José também, José era justo, né? Igual Jó, né? Dizem que José é a tipologia de Jesus, né? Cronologia, né, pastor? Cronologia, não é? Não. Tipologia, ou seja, dá uma aparência da vida de Jesus. Entendi. Fiel. Né? Fiel, justo, temente a Deus, obedecia a Deus, não guardava mágoa, ódio, raiva de ninguém. No final, Jó tinha como ali descontar tudo que os irmãos fez com ele perdoou, botou para sentar na mesa com eles. Né? Jesus fez a mesma coisa na cruz do Calvário. Jesus, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Então, assim, tem vários. Ontem mesmo, era tarde da noite, estava eu conversando com minha esposa, que eu levei a minha esposa ontem no hospital, né? Aí quando nós chegamos, aí nós demoramos um pouco, deitados, nós começamos a conversar, e eu comecei a passar algumas passagens bíblicas para ela, né? Explicando a ela, fortalecendo a fé dela, meio abatida assim, por algumas enfermidades. E assim, eu estava mostrando para ela algumas coisas, e eu estava falando para ela a questão da morte do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? O próprio apóstolo Paulo fala lá na praça de Efésios, quando ele é apedrejado e é dado como quase morto. Né? Depois ele se levanta, bate a poeira, olha para os discípulos, tudo triste, os discípulos. Aí Paulo vai fortalecer a fé dos discípulos. Não importa o sofrimento, importa irmos para o céu. Então, assim, quando nós entendermos, irmão, que tem algo mais precioso do que a dor, do que a perca, do que qualquer coisa deste mundo, essas coisas para nós vai ser fichinha. Por que Jesus passou o que passou, irmão, na via dolorosa, na cruz? Por quê? Porque Jesus sabia que lá na frente, irmão, isso está escrito num dos salmos, que ele ia ver, irmão, tá entendendo? Ele ia contemplar o sacrifício dele, que eram as almas, que somos nós. Então, quando a gente tem um foco lá na frente, quando a gente tem um alvo lá na frente, essas coisas aqui
que está acompanhando nós, ou que são obstáculos que nós temos que passar, vai ser fichinha. Sabendo que se nós conseguirmos, irmãos, atravessar, a gente vai cantar o hino da vitória. Agora, veja bem, por que Jó passou o que ele passou, irmão? Porque, veja bem, aqui na leitura que o nosso irmão fez, vai dizer assim, ó, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Agora, olha só, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O que Jó quer dizer? Não vai ser eu que vou impedir do teu nome ser glorificado. Não vai ser eu que vou impedir do que o Senhor disse para Satanás. Tem visto o meu servo Jó, fiel, justo, temente e que se desvia do mal? Agora que é para me provar essas 4 coisas para ti, eu vou te envergonhar? Quero fazer uma aplicação já para nós. Na igreja, nós somos bênçãos. Na igreja, nós prometemos mundos e fundos. Sabe aquela pessoa que passou o final de semana todo dia usando droga? Sabe aquela pessoa que passou o final de semana todo dia bebendo? Sabe aquela pessoa que traiu e agora está com aquela cara de Amélia? Me perdoa. Não vou fazer mais não. Me dá outra chance. No outro final de semana faz tudo de novo. Só que agora, olha só, veja bem. Jó está dizendo, em outras palavras, quem sou eu para te frustrar? Quem sou eu para atrapalhar os teus propósitos? Por quê? Porque Deus diz para Satanás, tem visto o meu servo Jó? Aí Deus vê 4 coisas em Jó. Só que agora chegou a hora dessas coisas ser colocada à prova. Agora chegou a hora, irmão. E Jó está dizendo, eu não vou te frustrar, Senhor. O que o Senhor disse de mim, então não é essa luta que eu estou passando aqui, que Satanás vai apontar o dedo na tua cara, não. Quantos hoje, irmão, estão dentro da igreja, empolgado, emocionado com o louvor, simpatizante da palavra, que palavra maravilhosa, linda, gostosa foi essa hoje, mas que na hora de colocar agora em prática, diante das lutas, diante das perseguições, eu tropeço. Me lembro muito bem que Satanás chega para Jesus e pede a permissão a Jesus para se andar a Pedro. E quando Jesus disse, eu preciso ir para Jerusalém, quando chegar lá você entrega aos malfeitores, ó, esses barulhos ó, dos cachorros, tudo atrapalha na live. Fica muito forte, você abre a live, você... Ó, galho. Aí Deus vai dar um meu para nós melhorar aqui o ambiente. Aí veja bem, apesar que é um ambiente natural, então está sujeito a tudo, né? Olha só, aí... Quando Jesus disse, ó, preciso ir para Jerusalém, chega lá, você entregue para os malfeitores, para isso, vamos fazer o que quiser comigo. Ele disse assim, não, seu, então não vai. Então não vai. E Pedro disse assim, Senhor, nós estamos preparados até para morrer por ti. Os outros disseram, é mesmo. E Jesus disse, Pedro, para. Hoje mesmo, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Vou não, Senhor, estou preparado para morrer até por ti. E é isso que muitas das vezes se engana, entra dentro da casa de recuperação, porque não está bebendo
Irmão, pronto, agora Satanás é chute na cara dele, é voadora nele, agora ele perdeu, na igreja está lá, está entendendo, estou cheio de Deus, ele está empolgado e diz que está cheio de Deus, e aquela coisa toda e tal, mas pensa que está preparado e não está. E olha só, irmão, quem foi que disse para Pedro? O próprio Jesus, o próprio mestre dele. Irmão, hoje em dia, dependendo da palavra que a gente disser para o membro, um obreiro, um interno, a gente é esculachado, a gente é ignorado, a gente é criticado, porque hoje não valoriza mais a palavra de um líder. Você está entendendo? Ó, você imagina só, eu recebo o interno aqui hoje. Quando o interno chega aqui hoje, ele chegou hoje. E o líder tem quantos anos aqui na casa? 10. 10 anos. O interno chegou hoje. Só que o interno chega hoje e já quer saber mais do que o líder. O líder não pode falar nada que... Então tá desse jeito, tá difícil de ajudar as pessoas, irmão. Conheço meus direitos. Tá difícil de ajudar as pessoas, tá difícil. Tá entendendo? Você imagina, Denis, aí. Você imagina aí. Você chega na igreja e diz assim, pastor, eu sou membro daqui, eu dou o dízimo aqui, eu vim pedir a tua ajuda. Diga aí, meu filho. O aluguel lá de casa está atrasado. Não, vamos colocar a energia lá de casa está atrasada e deram 5 dias o prazo para pagar, senão vão lá cortar. O que você espera do pastor? Que ele lhe dê o quê? Dinheiro. O dinheiro você diz assim, tá com a conta aí? Tô. Daí que eu vou pagar, amanhã você pega, senão, para não dar o dinheiro na mão, né? Tá aqui. Daí que eu vou pagar. Isso quem te espera, né? Só que aí o pastor disse assim pro Denis, vamos orar nessa causa. Isso, vamos orar por essa causa. Denis, abre um jejum por essa causa. Denis, faz uma campanha 4 dias por essa causa. A maioria das igrejas faz isso, pastor. Tá entendendo? Só que assim, onde eu quero chegar é que muitos membros vão embora. Pô, o cara mandou orar, mano. Não, mas uma oração tem mais efeito que qualquer coisa. Só que o membro ele não foi pedir oração. O membro ele foi atrás do pastor pagar a conta dele. Mas a igreja ela vive no espiritual, né? E o cara tá ali querendo ver o resultado na hora. Agora na boca dessa pessoa, o pastor é o quê? Pastor, ladrão. Charlatão. Tá entendendo? Rouba. Não ajuda. Né? Não ajuda. Você está entendendo? Então, assim, foi o que o profeta falou para aquela viúva, que o credor foi na casa dela e disse, te dou tantos dias para você pagar a dívida que teu marido deixou. Ah, mas ele morreu, não quero saber. Ele morreu, mas a dívida não. Então, assim, se você não conseguiu dinheiro até esse dia, eu vou ter que dar os teus dois filhos para trabalhar, para pagar a conta. Aí ela foi buscar socorro aonde? Na igreja. Só que o líder orientou ela. Olha o que o líder diz para ela. O que você tem na sua casa? Um pouquinho de azeite. Tá certo. Então, vai nas vizinhas, pede panela, o máximo que você puder. E depois entra no teu aposento, fecha a porta, tu e os teus filhos. Olha a orientação, irmão, do profeta. Meu irmão, se hoje é uma dificuldade para orar, para jejuar, se fosse para me fazer isso, eu não precisava o Tom ter vindo aqui, né? Só que assim, irmão, tem crises que muitas das vezes eu te apresento outro caso. H, a serva de Sara, o que Sara faz, irmão, por não esperar o tempo de Deus em teu filho? Chama Abraão e diz, deita com a minha escrava, que eu quero colocar um filho eu quero colocar uma criança no meu colo.
Abraão obedece a mulher, gera o filho, é gerado o filho. Ismael cresce, o nome dele é Ismael. E agora a H está dando trabalho para Sara. Por quê? Porque agora a empregada tem um filho do patrão. Irmão, se não tiver cuidado, irmão, no que a gente lê, no que a gente estuda, a gente fica embaraçado, cara. Por aí que você vê que não existe perfeição na gente. Abraão, ele é considerado o que? O pai da fé. E é considerado amigo de Deus. Agora, vamos lá. H agora, ela é expulsa da casa da sua senhora. H sai com Ismael. Quando chega no deserto, deixa Ismael no canto. E ela vai para bem noite para não ouvir o choro da criança. H está em crise. Se ou não? Expulsa, com a criança e agora sem comida. E no deserto. Aparece o anjo para H e diz, olha, Deus ouviu o choro da criança. E apareceu para H. Depois que hoje conversa com H, quando H olha do lado dela, tem o quê? Um poço d'água. Na crise, ninguém vê, irmão, a benção. Na crise, ninguém vê a solução. Na crise, Marcelo, a gente não vê a benção. E muitas das vezes a benção está dentro da nossa casa. A viúva, voltando para a viúva, ela saiu de casa e foi na igreja. E o pastor lá, o profeta disse, o que você tem em casa? A bênção dela estava dentro de casa, mas na crise nós não vê. Precisa de alguém, irmão, para nos orientar. Para isso nós precisamos ter humildade. Porque quando a gente vai atrás de resolver uma causa da gente, a gente já vai com o coração formado, a gente já vai todo armado, a gente já vai, irmão, querendo ouvir, irmão, aquilo que não contraria a gente, aquilo que não entristece a gente. Agora você imagina, irmão, você chega para alguém e esse alguém te contraria, colocando você para fazer aquilo que você não queria fazer. Você imagina aí, Miquel. Só que, veja bem, a crise deixa a gente surdo, cego, e se não tiver cuidado, um coração cheio de o que não presta. E o que sai da boca é o que o coração está cheio, contaminado. Mas veja bem, voltando aqui para o texto, no versículo 2, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Agora eu pergunto para vocês, irmão, vocês entendem o propósito de Deus para a vida de vocês? Olha aí. Será se nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida? Ó, eu li ontem, só que eu vou ler hoje de novo, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim, ó, Paulo falando aqui para este povo, a palavra de Deus está falando para nós hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, é isso aí que muitas das vezes, irmão,
nós bate cabeça. Porque veja bem, quantas cadeias Paulo não puxou? Várias. Agora, por que Paulo puxou essas cadeias? Ele matou? Roubou? Fez rebelião contra os governadores, os reis? Não. Porque era propósito de Deus ele ir para cadeia. E essas cadeias se tornou um espinho na carne de Paulo. Porque o cara está preso injustamente. O pior de tudo é isso, irmão. Só que foi na cadeia que Paulo escreveu a maioria das epístolas. Foi na cadeia que Paulo ganhou muitos soldados, muitos presos para Jesus. Foi na cadeia que Paulo tirava mais tempo para jejuar, orar e meditar no Senhor. Paulo, ele entende depois, irmão, que essas cadeias na vida dele tinham um propósito. Essa crise que ele passava, irmão, tinha um propósito. Nós temos que entender qual é o propósito para Deus hoje neste lugar. Nós temos que entender qual é o propósito de Deus hoje para você. Porque veja bem, irmão, o que Jó fez, Marcelo, para passar o que ele passou. Eu só disse o que Jó fez para perder 10 filhos no mesmo dia, cara, na mesma hora. Meu, se a Bíblia, se você for ler o livro de Jó todinho, irmão, é tremendo. E vai apontar algumas coisas da vida diária de Jó. Jó, ele se levantava de madrugada para buscar Deus, para orar a Deus pelos seus filhos, porque ele não sabia o que os filhos possam ter feito que fosse entristecer, pecar contra Deus. Aí estava lá o pai intercedendo pelos 10 filhos, orando. E de repente ele tem a notícia que os 10 filhos morrem. Irmão, na mente de uma pessoa fraca, o que a pessoa vai entender? O que me valeu acordar de madrugada para buscar a Deus? Na mente de uma pessoa dessa, vai dizer assim, o que me vale ir para a igreja? Do que me vale eu jejuar? Valeu de nada jejuar pelos meus filhos, valeu de nada interceder pelos meus filhos, não valeu de nada eu ser um exemplo para meus filhos, agora cadê meus 10 filhos? E o pior de tudo, irmão, é a pessoa se olhar e dizer assim, eu acredito que eu não estou em pecado. Você imagina aí. Agora você imagina aí, irmão, a crise de um justo. Muitos anos, trabalho, e quando der fé, perde tudo. Não tem mais nada. Perdeu os 10 filhos, agora financeiramente está destruído, acabado. Você imagina aí. E outra, sabe aquele dia mal que só vem notícia ruim para você? Só notícia ruim? O gás acabou. O fornecimento de energia cortaram. Agora está sem água também. Corre logo aqui que teu filho está doente, tem que levar as pressas para o hospital. Quando é festa, você está vindo as carreiras, bate o carro. Tudo num dia só.
Será que nós estamos preparados, gente, para essas coisas? Será que Jó estava preparado para isso? Porque Deus não disse para Jó que Jó ia passar isso. Deus não chegou para Jó e disse assim, Jó, é o seguinte, eu fui perguntar a respeito de ti por Satanás, e sabe o que ele disse? Ele disse, Jó, quando eu dei o testemunho de ti, que tu é justo, reto, temente a mim, que você dizia do mal, disse assim também, você dá tudo a ele, como é que ele vai te murmurar? Agora tira para você ver como ele vai reclamar, murmurar. Aí você vai ver quem é Jó mesmo. Então, assim, Jó, eu vou precisar fazer algumas coisas na tua vida, então estou te preparando. Porque eu disse para Satanás que você é fiel a mim. Não, Deus não chegou para Jó para preparar Jó, não. Surpresa. Jó já era preparado. Eita, glória a Deus. Ó, tem a promessa da segunda volta de Cristo para buscar aqueles que esperam por ele. Está lá em João capítulo 14. Então, quando Jesus vier, já é para nós estarmos como? Não, Jesus, espera aí, Jesus, espera aí. Espera aí, Da. Eu estou ocupado aqui um pouquinho. Espera aí daqui, que eu vou procurar, vou me santificar. Deixa para vir amanhã, Jesus. Não está pronto. Né? Já pensou, irmão? Já pensou, vamos lá. Tem um demônio para expulsar. Jesus disse para os discípulos, esta casta só sai com jejum e oração. Não, mas espera ainda, eu não jejuo, e para me expulsar aí eu tenho que jejuar. Espera ainda. Volta amanhã. Vem aqui, demônio, amanhã que eu te expulso. Que amanhã eu vou jejuar. Não, a gente já tem que estar pré-parado. Um jogador, um time, quando vai jogar, ele já vai para o campo pré-parado. Só que também tem o quê, irmão? Tem a crise. Qual é a crise? No começo do jogo, o jogador é expulso, leva cartão vermelho. Então aí agora vai entrar o plano B. Estruturou toda aquela armação que foi feita a semana todinha, aquele esquema, para um jogo só. Muitas das vezes é assim, irmão. Jó já era um homem o que parado. Tem visto o meu servo Jó, fiel, temente, reto, e que se desvia do mal. Então o Jó já fazia isso. Não é que Jó ia fazer. Essa é a grande questão da gente. Quando eu sair daqui, eu vou para a igreja. Aqui é uma igreja. Quando eu sair daqui, eu vou buscar a Deus. Pode buscar Deus aqui. Quando eu sair daqui, eu vou para o monte. Você pode ir para o monte da oração aqui. Quando eu sair daqui, eu vou ser isso, vou fazer aquilo outro, não vai fazer nada. Mas vários planos para nada, né? Muitos planos para nada, irmão. Jó já era preparado. Irmão, será que se Deus coloca um jugo em alguém que não possa suportar? De maneira nenhuma, irmão. Deus estaria contribuindo para a queda da pessoa. Eu recebi uma vez aqui um pastor caído, e o pastor veio com o outro e disse assim, Deus me permitiu ir ao inferno para trazer essa alma. Cara ainda. Eu fiquei assim, eu disse, caraca, que história louca é essa desse pastor? Estou recebendo ele aqui por causa de problema de droga. Ele disse que Deus permitiu ele no inferno para trazer esse cara do inferno. Então, para ele ir para lá, irmão, ele se encheu de crack, usou muito crack. Eu disse, que história doida é essa, irmão?
É doido. Então tem umas loucuras que a pessoa coloca na mente, entendeu? Que a pessoa chapa, sei lá, de tanto usar droga, fica desmiolado, inventa as coisas, irmão. Não, aí quando foi no outro dia, chamei ele de canto de assim, chamei ele até de pastor. Como você tem a unção de pastor, vou chamar de pastor. Pastor, o senhor falou assim, ontem, assim, irmão, vigia. Acredito que você conhece a Bíblia. Tá entendendo? Muitos usam aquela palavra que Paulo diz assim, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Eu me fiz de romano para ganhar os romanos, me fiz de judeu para ganhar... Ai, Jesus. Tem cada coisa que a gente escuta que não tem nada a ver, irmão. Entrar na droga para ganhar os drogados, aí não tem como. Né? Ah, então eu vou ganhar os drogados. Aí agora eu vou começar a usar droga, cachaça, vou começar... E aí, irmão, onde é que eu vou parar nisso aí? O nosso irmão não precisou usar nada, nem fumar um cigarro, nem beber um gole de cachaça, para me colocar eu aqui dentro. Quantas almas são ganhas? É uma desculpa, irmão. É igual aquela desculpa de assim, eu bebi porque a carne está fraca. Eu usei droga porque a carne está fraca. Mas o contexto não tem nada a ver com isso, irmão. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho que me destruir para pegar outra pessoa. Tá entendendo? Não tem nada a ver. Ao versículo 3 de Jó 40, capítulo 42. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Quem é isso? Quem é esse, irmão? Que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso relatei o que não entendia. Irmão, tem gente que fala o que não entende, né? Por isso que Tiago vai dizer assim, ó, seja tarde no falar e pronto para ouvir. Irmão, não preciso no falar mostrar para vocês que eu sou, mas no dia a dia, no testemunho. O muito falar traz o quê, Marcelo? Aborrecimento. Eu falo muito da bom dia cavalo. Aí já é um ditado popular, né? Irmão, quem muito fala, quem muito quer se justificar, muito erra, muito está errado. Jesus disse, é sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. Aquele ditado popular também, a língua é o chicote do corpo. Né? A língua é o chicote do corpo. Aí. Interessante isso. Irmão, eu não gosto de ir falar com uma pessoa. O próprio Jesus já falava, né, pastor? O mal não é o que entra. É o que sai. É o que sai. Verdade. Eu não gosto de falar com uma pessoa, irmão. Para mim, quanto mais a pessoa fala, mais ela está se entregando. Eu gosto que a pessoa seja objetiva. Poucas palavras, bem objetiva. Meu filho, quando eu ia corrigir o meu filho, eu sempre colocava 2 cadeiras. Você estava de frente, olho no olho. Quando ele falava demais, eu disse, não é isso que eu quero ouvir. Você está se perdendo no que você está falando. Você está se justificando demais, então é porque você fez. Está entendendo? É porque você fez. Você sabe, tem vários tipos de ignorância, sim ou não? Jó, ele vai colocar um tipo de uma ignorância. Qual é? A ignorância de não entender Deus. Mas veja bem, eu tenho a oportunidade, como nós temos a oportunidade de conhecer Deus aqui através da sua palavra. Mas passa dia, passa noite, a carta
de Deus para nós, ela é rejeitada. Então, eu sou uma pessoa ignorante, que eu tenho a oportunidade de não ser mais ignorante, ou seja, falta de conhecimento, mas eu prefiro ser assim. Só que Deus, ele enviou o conhecimento para que nós não venhamos se tornar ignorantes diante daquilo que ele propôs para nós. Tem uma passagem em Apocalipse, não sei se vocês já ouviram ou já leram, que diz assim: aquele que lê, que entenda. Aquele que lê, que entenda. Ou seja, para mim entender, eu preciso ler. Eu estou com a oportunidade de ler para entender, mas eu não quero ler, então eu sou um ignorante. E eu prefiro ser assim. Quem é este que, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Nessa outra tradução, no versículo 3, diz assim: tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria. Visto que sou tão ignorante, é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tem coisas que nós podemos achar tão maravilhoso e podemos estar se perdendo por não conhecer verdadeiramente essas coisas maravilhosas que nossos olhos vê, nossos ouvidos ouvem ou nossas mãos apalpam. Nós podemos estar se perdendo. E cuidado, querer saber mais do que Deus. Querer saber mais do que Deus. Querido, Daniel vai dizer numa das suas palavras que quando o homem saber demais, o Senhor ia mudar os tempos. E está aí os tempos mudados. Está aí o homem aí, sabendo de tudo. Está aí o homem aí que não quer saber nem de Deus, porque ele é crânico, ele é mágico, ele é o artista, ele é tudo. Menos temente a Deus. Menos temente a Deus, exatamente. Agora, veja bem, irmão. Cuidado. Por nós acharmos que nós somos espertos demais, sábios demais, e rejeitamos o conhecimento de Deus. E o Senhor diz que a sabedoria do homem, para Deus é o quê? Quem que sabe? Loucura. Loucura. O homem é tão sábio que ele faz as armas que ele mesmo depois se mata. O homem é tão sábio que faz a bebida que com ela mata muita gente. O Senhor Jesus disse que não sei se a frase que eu vou falar está certa. Que evitam o camelo e se engasgam com o mosquito. Olha aí. Acho que é mais ou menos assim, mas deu para entender, né? Deu, irmão, quando a palavra de Deus diz lá em João, no Evangelho, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conversei com um rapaz aqui esses dias, e ele disse, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. Eu disse assim, só não coloque em prática, né? Aí ele baixou a cabeça,
Verdade. Eu disse, esse tipo de conhecimento eu não quero para mim, cara. Conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Ele conhece a Bíblia, mas não conhece a verdade que a Bíblia transmite. Que é essa verdade que nos liberta. Praticada. Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade, e a verdade estava diante de Pilatos. Nós lê a Bíblia, lê, e a gente não entende a verdade, a gente não sabe a verdade, a gente não conhece a verdade. E Jesus diz, conhecereis a verdade. Porque é essa verdade que vai te libertar. Jesus veio a Israel, irmão, como luz. Só que eles preferiram ficar nas trevas. Quantas pessoas dentro da igreja, irmão, participando de culto, de escola bíblica, de oração, mas vivendo nas trevas. Porque Jesus veio para Israel, irmão, Israel estava na escuridão, e Jesus veio como luz. E Jesus vai dizer em João, no Evangelho capítulo 1, que eu vim para os meus, e os meus me rejeitaram. Olha aí. Do que adianta eu ler a Bíblia todo dia, Gênesis, Apocalipse, olha que eu já li essa Bíblia um bocado de vez, irmão. Mas eu não conhecia a verdade. Eu não praticar, viver essa verdade. É pior, né, pastor? Porque você vai estar conhecendo e não vai estar praticando. Eu vou me tornar um fariseu, um religioso, um hipócrita. Conhecido a palavra do Senhor. Aí eu vou aqui, por eu ter lido a Bíblia aqui 10 vezes, de Gênesis, Apocalipse, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo, tu tá em pecado, Marcelo, tu isso, aquilo, outro. Mas eu não conheço Jesus. Eu conheço a Bíblia. Li a Bíblia 10 vezes, Gênesis, Apocalipse, mas eu não tenho amor. Eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, já li ela 10 vezes. Eu ensino o caminho que eu aprendi, mas eu mesmo estou em outro caminho. Ah, meu. Complicou. Então, cuidado, irmão. Nós podemos estar dentro da casa de Deus ignorante. O que é ignorante? Com a oportunidade de conhecer a verdade, nós precisamos e nós preferimos, irmão, não nos dedicarmos a conhecer o Deus da Bíblia. Vou te dar um exemplo. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele ia para a igreja e só apontava os outros. Tu. Mas presta atenção. Isaías era um profeta que só via defeito nos outros. No capítulo 6, Isaías, dentro da casa do Senhor, tem um encontro com Deus. Deus se revela a ele. Quando ele olha, ele não vê Deus, ele vê a glória de Deus. É diferente, tá? Vamos entender o texto, o contexto. Ele não vê Deus, ele vê a glória de Deus. Até mesmo porque homem nenhum pode ver a Deus. Se vê, morre, é bíblico. Ele vê a glória de Deus. Quando ele vê a glória de Deus, ele diz assim, ai, que agora eu vou morrer. Porque os meus olhos contemplaram Deus e eu sou pecador, tenho os lábios impuros. Agora você imagina aquele profeta que diz palavrão, que mandou tomar naquele lugar, que só sai palavras top da boca, porque ele no capítulo 6 ele disse, eu tenho os lábios impuros. Aí vem agora o anjo com a brasa de fogo e toca aonde nele? Aonde está o problema? Nos lábios dele. Do capítulo 6 em diante, não, você não vê mais ele apontando os outros. Porque agora ele diz assim, eis que estou perecendo, eis que vou perecer. Tem gente que só enxerga o problema dos outros, não enxerga o seu. Só enxerga o defeito dos outros, não enxerga o seu. Por eu orar demais, o Miqueias
não ora, tá entendendo? Agora eu vou condenar o Miqueias. Sabe por que tu tá assim, Miqueias? Porque tu não ora. Sabe por que tu tá assim, Denis? Porque tu não sobe monte. Sabe por que tu tá assim, seu Adilson? Porque você deixou de ir para a igreja. E quantas pessoas estão dentro da igreja adulterando, furtando, usando droga, e está lá dentro da igreja. Meu Deus. Por isso que irmão Jó, ele faz um relato da vida dele, diz, poxa, eu falo as coisas sem conhecimento. Olha o que ele diz vai no versículo 4. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Olha o que ele está pedindo aqui. Senhor, me escuta quando eu falar. Deixa eu falar com o Senhor. Deixa eu fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas de mim, para que tu possa me ensinar. Olha a humildade de Jó, irmão. E o pior de tudo, sabe o que é, galera? É que ele está na crise, viu? Ele tinha tudo aqui para estar o quê? Valeu a pena esses anos todinho para a igreja? Valeu a pena eu acordar de madrugada ficar me consagrando? Valeu a pena eu ser fiel? Valeu a pena eu ser justo? O que adianta Deus dizer assim ao justo, ao honesto, ao temente a mim? Olha como é que ele me deixou. Imagina, irmão, uma mente fraca larga tudo, porque não entende o propósito de Deus. Versículo 5. Com o ouvido dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Isso aqui é tremendo demais. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos te... Olha aonde é que Jó vê Deus, na crise. Olha onde é que Jó vê Deus, na perca. As coisas estão tudo certo. Deus é comigo, irmão. As coisas deu tudo errado. Voltar para a droga de novo. Voltar para a rua de novo. Largar a igreja. Ei, irmão, que tipo de Deus é esse aí? Por isso que a Bíblia vai dar um exemplo do casamento. Na alegria ou na dor? Na abundância ou na escassez? Na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza, né? O que mais aí? É um bocado de coisa que promete no altar. Até que a morte separe. Até que a morte nos separe. Briga, vai cada um pro seu canto. Você está entendendo? E não pode ter aí tem um problemazinho, aí se larga. E aquele voto que foi feito? Cadê? É por isso que o Senhor vai dar o exemplo de nós para com ele como um casamento. Então, nós estamos indo para a igreja só quando está tudo bem, nós estamos exaltando Deus só quando está tudo bem, as coisas deu ruim, agora Deus não presta. E aí? E aí, irmão? Aqui nós não estamos em crise não, irmão. Mas quando a crise chegar? Aqui está todo mundo com saúde, irmão. E quando a doença vier? E aí? Quem é que vai ser? O que Deus vai ser na tua vida? Agora é glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, tal, o cão não vale um bombom, e aquela coisa. E quando a crise vier? Versículo 6, e aqui eu encerro. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse, e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Olha onde é que o rico está. Olha onde o homem justo, honesto, temente a Deus, você dizia do mal, está. No monte de cinzas. Agora eu quero encerrar, gente, dizendo algo. Já perdeu tudo. Mas só não perdeu
a dignidade dele diante de Deus. O amor com A única coisa que você não vê diferente em Jó, você vai ver que Jó agora não está numa casa, está agora diante de um montão de cinza. Agora você não vai ver Jó com 10 filhos e uma esposa, você vai ver Jó só. Agora não, você não vai ver Jó fazendo festa cheio de amigos, abraçando, com falsidade. Agora você vai ver Jó isolado, sozinho. Você não vai ver agora Jó com a pele limpa, com roupa, vestes de gala. Agora você vai ver Jó com uns pano de saco rasgado diante de areia e cinza. Mudou muita coisa, não mudou na vida dele? Agora, uma coisa que a gente não vê mudança em Jó, que independente dele ter ou não, era o verdadeiro adorador. Independente de qualquer crise, situação, perca, Jó se manteve fiel a Deus. Amém, gente? Que Deus abençoe este dia. É um dia abençoado para todos. Amanhã estaremos aqui neste mesmo lugar, se assim Deus permitir, neste mesmo canal, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos.